Vou te pedir para falar sobre a tal PEC da compra de votos, ou a PEC do desespero, como ela está sendo chamada, e se ela efetivamente tem algum potencial para transferir votos para o genocida ou não. Como é que você avalia o estrago dessa PEC, Fernando? Eu acho que... Vamos lá. Para passar a informação mais clara, eu acho que ela vai ser um retundo fracasso. Tá? Um retumbante fracasso, um rotundo fracasso aqui por parte de Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o governo não dispõe de meios suficientes para fazer esse dinheirama todo chegar na ponta e fazer a diferença mesmo, tá? Um país com 220 milhões de habitantes como o nosso, até quando você quer dar dinheiro para as pessoas, você precisa de organização, instituições, controle, caminhos para pulverizar esse dinheiro, para capilarizar esse dinheiro, caminhos todos que o governo Jair Bolsonaro destruiu nos seus 4 anos. Destruiu o Ministério do Trabalho, fechou, né? Atacou os programas dos cadastros do Bolsa Família, recentemente a Caixa Econômica Federal entrou em colapso também por conta desses ataques. Então, na realidade, o governo tem muito pouco ferramental para fazer esse dinheiro todo chegar na ponta, que é onde ele precisaria que chegasse para ver a mudança de votos. Segunda coisa que eu acho importante a gente colocar é que, ainda que esse dinheiro chegue lá, nós estamos há basicamente 3 meses do processo da eleição. Quer dizer, não é suficiente para gerar uma força de demanda no Brasil e reorganizar minimamente a economia brasileira. Não tem condições, né? Aquela velha história do transatlântico. Uma economia do tamanho do Brasil é como um transatlântico. Quando ele está indo numa direção, você não consegue dar um cavalinho de pau e virar ele para o outro lado como você bem queira. Então, eu tenho a impressão que por falta de tempo, falta de ferramental, especialmente por essas duas coisas, essa PEC de bondades, esse desespero, esse atropelo contra a lei eleitoral e contra as contas públicas não vai dar resultado. Agora, nós temos que olhar para o outro lado também. Grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro não responde aos estímulos econômicos. Quando a gente olha as pesquisas ao longo de 2 anos, nós vemos que a economia piora e melhora e ele segue mantendo o mesmo número de apoiadores, basicamente a mesma faixa de apoiadores, porque eles não respondem efetivamente a essa questão da racionalidade material. Né? Enquanto você fala aqui, Fernando, só para esclarecer que isso aqui é um agregador de pesquisas. Em abril de 2021, o ex-presidente Lula supera o Bolsonaro, abre essa distância e as pesquisas se mostram com muita estabilidade. Essa linha que desaba aqui é do Sérgio Moro desaparecendo. O Moro, na verdade, quando ele era mais antes da sua desmoralização, ele segurava um pouco o crescimento do Lula, competia efetivamente com o Bolsonaro. Depois ele se tornou linha auxiliar, desapareceu, e a gente tem aqui o Lula com muita folga. Né? E aqui o outro é o Ciro, que fica ali na faixa dele, os outros candidatos seriam irrelevantes. Antes, deixa eu só esclarecer um pedido aqui do Paulo Farão sobre a questão do Rui. O Rui a gente deu uma pausa, né, em função aí das questões judiciais que estão sendo discutidas, mas tem todo o nosso respeito, né, e esperamos que ele tenha sucesso aí na sua luta judicial. O Júlio Beraldo está dizendo, PEC Picolé, chupa, usa, vota no Lula e deixa o Bozo com o palito na mão. Fernando, diga lá, vamos falar sobre esse mais ou menos isso. Nós temos esse problema de não chegar na ponta, de não gerar força econômica, não gerar demanda suficiente para alterar o cenário eleitoral e grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro não responde às questões econômicas. Perceba que a linha azul que você está mostrando ali é a linha de Jair Bolsonaro. Quando a economia se tornou realmente muito mais débil, um ponto muito mais claro, é o momento onde ele apresenta algum tipo de crescimento, né? O que demonstra que o eleitorado dele não faz isso. Essa PEC, em grande medida, Atush, o objetivo dela é frear o crescimento marginal de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Se nós formos olhar, nós vamos ver que conforme a economia vai se deteriorando, Lula acaba ganhando ali 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, toda vez que se sente, que se percebe a economia indo cada vez mais para o buraco. Quem ganha com isso é Luiz Inácio da Silva. É importante vocês perceberem essa informação. Quer dizer, o eleitorado de Jair Bolsonaro não responde às questões econômicas porque tem o seu processo de tomada de decisão com relação ao voto
de maneira diferente do que as questões econômicas, do que a tomada de decisão racional, mas o presidente Lula ganha com isso. Então, o que Jair Bolsonaro está tentando fazer é lutando desesperadamente contra a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva encerrar a questão no primeiro turno. Na cabeça de Jair Bolsonaro, se ele for para um segundo turno, ele vence o presidente por conta da reativação desse antipetismo atávico. Então, a luta dele não é para que ele ganhe votos nesse momento, mas é para não permitir que Luiz Inácio Lula da Silva ganhe. Esse é o grande ponto dessa PEC. E agora, se tu me perguntares, vai funcionar? Eu tenho a impressão que não. Até porque hoje já começou um movimento sorrateiro no Congresso, né, que a gente depois poderia olhar com um pouquinho mais de cuidado isso, para não permitir que essa PEC realmente tenha efeitos antes da eleição. Quer dizer, ela vai para a Câmara e vai ser votada na Câmara. Se houver qualquer mudança na Câmara, ela tem que voltar para o Senado para ser votada de novo no Senado. E já estão se tratando na Câmara algumas mudanças específicas, ou seja, é o processo parlamentar, vamos dizer assim, jogando a favor da legislação eleitoral, porque vai impossibilitar Jair Bolsonaro de alterar excessivamente as contas públicas para tentar vencer e romper a lei eleitoral, né? Mas tem uma notícia nova aqui, Fernando, desculpa te interromper, que é essa aqui, ó. Em vitória do governo, o relator na Câmara decide manter o texto. Manteve? Kamikaze, né? Então, isso é para, na verdade, ajudar o Bolsonaro, né? É ruim. Eles estavam tentando modificar alguma coisa ali para perder esse tempo. Mas, de qualquer forma, mesmo que ela passe, eu acho que não tem tempo hábil para fazer essa transformação. Eu tenho a impressão que o objetivo ali é muito mais tentar frear a vitória de Lula no primeiro turno do que efetivamente Jair Bolsonaro ganhar alguma coisa com isso. E eu acho que eles erram muito com isso, porque eu tenho a impressão que quando a campanha começar, ela vai ser decidida pela militância, ela vai ser decidida efetivamente nas ruas e não necessariamente a partir desses movimentos econômicos erráticos que o governo Jair Bolsonaro tem proposto. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.